Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje é: por que não se deve pagar o dízimo? Em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Então, aí está o versículo que o sistema religioso usa para se aproveitar dos fiéis e tirar das pessoas até o que elas não têm. O dízimo não é para os cristãos, pois neste versículo de Malaquias, Deus não falava com cristãos, Deus falava com o povo de Israel. Veja Malaquias 4:4, o que diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Portanto, meu amigo, uma dessas ordenanças é o dízimo, mas Deus estava falando especialmente e especificamente ao povo de Israel, que não estavam pagando o dízimo, aqueles que estavam sem cumprir os seus votos, a ordenança que Deus lhe ordenou. Veja o que diz Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Neste versículo mostra claramente que o dízimo é da lei de Moisés, mas a lei foi abolida e substituída pela graça de Cristo. Então, se foi abolida, já não existe mais. Nesse caso, até aqui já dá para entender que não se deve pagar o dízimo. Hoje nós não estamos mais no tempo da lei de Moisés. Veja o que diz o versículo de Atos 13:39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Ele quem? Por Jesus. Aqui diz que tudo que não é justificado pela lei de Moisés é justificado por Cristo, a todo aquele que crê. Portanto, estamos no reino de Cristo, e quem nos justifica é Cristo, não é a lei de Moisés. Veja Hebreus 7:12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então houve uma mudança da lei de Moisés, que foi substituído pela graça de Cristo. Veja Hebreus 7:5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Diga-me uma coisa, você por acaso é israelita? Pois aqui diz que os que podiam cobrar o dízimo eram os filhos da tribo de Levi, e isso era a ordenança da lei de Moisés. Então fica uma pergunta: será que esses bispos e pastores que estão cobrando o dízimo são sacerdotes da tribo de Levi? Porque a lei foi abolida
e o sacerdócio mudou. E hoje Cristo é o cabeça da igreja e a igreja somos nós. O templo não é mais de tijolos e pedra. Nesse caso, eles não podem provar que são sacerdotes e nem levitas. Se a pessoa é cristão, não pode provar que é sacerdote e levita. E por quê? Veja Hebreus 7,14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdote. Se existem 12 tribos em Israel, e Levi era uma delas, e Judá era outra, a qual Cristo veio, portanto, quem é da tribo de Levi não pode, portanto, ser da tribo de Judá, pois de Judá são os cristãos. Então, se você alega ser cristão, você não pode estar servindo ao sacerdócio levita. Primeiro, porque Cristo vem da tribo de Judá. Ele não veio da tribo de Levi. Segundo, que você não é israelita e nem é da tribo de Levi. E terceiro, porque esta ordenança de pagar o dízimo foi abolida juntamente com a lei de Moisés. E quarto, hoje vivemos o tempo da graça de Cristo. Então, pode-se dizer cristão todos os que vivem a graça de Cristo, pois a lei acabou e foi substituída pela graça de Cristo. Tem mais. E para um bispo ou um pastor provar que pode receber o dízimo, terá que renunciar o título de cristão, pois o verdadeiro cristão não precisa cobrar dízimo e nem receber, pois somos imitadores de Cristo e Cristo fez tudo de graça e de graça faremos, pois assim é o evangelho do novo pacto. Então cabe agora a você decidir se dá o dízimo ou não, se fica na lei de Moisés que foi abolida ou se passa a viver de acordo com a graça de Cristo, que é o novo pacto. Este é o meu recado de hoje. Fica aqui o meu abraço e faça aqui também o seu comentário e dê um like e se inscreva neste canal, pois a sua participação é muito importante para mim. Até o próximo vídeo e que Deus o abençoe.